E ali ela fala muito sobre provações, exatamente o que eu estava passando. E essas provações, ela fala que as provações de Deus, elas são obreiras para purificar o nosso caráter. Então ela fala, as provações de Deus, elas são obreiras de Deus. A fornalha de Deus, estou falando com minhas palavras aqui, parafraseando, ela não é para te machucar, para te queimar. Ela é para te purificar. Oi, Então, pessoal! Então hoje eu estou aqui com o Felipe, né? O nosso testemunho hoje vai ser de uma forma diferenciada, porque eu estou em pessoa. E é um prazer muito grande estar com o Felipe. O Felipe é um amigo nosso já de alguns anos, desde quando a gente começou o PG Online, antes de virar o canal aqui no YouTube. E nós tivemos conhecimento da história dele e hoje temos a oportunidade de contar pessoalmente aqui através da internet, né? Mas para vocês conhecerem também. E eu quero começar perguntando, Felipe, para você contar um pouquinho para as pessoas como que foi então a sua infância, se você já cresceu no lar cristão ou não, como que era ali a sua família e como que você conheceu os caminhos de Deus. muito bem. Bom, queria agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui no canal, no seu canal, Adriana, e de poder ter essa oportunidade de ah, compartilhar o testemunho, né, que eu espero que muitas pessoas sejam abençoadas com essa história. Então, como você perguntou, eu cresci num lar cristão, né, um lar católico, mas ainda como criança, né, como bebê, eu fui dedicado na igreja adventista, né? A gente tem essa prática de fazer dedicação de bebês. E a minha tia, que é adventista já há mais de 40, quase 50 anos, ela pediu aos meus pais se poderiam, né, fazer essa dedicação e eles autorizaram. Eles, na verdade, estavam ali presentes, né, na minha dedicação. Tem as fotos lá, eu tinha acho que 6, 8 meses. E ali foi o meu primeiro contato, né, com a igreja adventista, né? E eu, desde então, sempre quando eu tinha oportunidade, ela estava presente, porque ela não morava na mesma cidade que eu, ela dava um jeito de me levar para a igreja. Então eu tive essa experiência desde criancinha, né, lá como criança, jovem, etc., adolescente, de estar participando da igreja e de algumas atividades também, né, ali para jovens, etc. Então, de certa maneira, eu meio que cresci num lar adventista, né? Porque, ou melhor, eu cresci meio que adventista, apesar de não ser um adventista, né? Por causa da minha tia, que eu agradeço muito por ela. Mas aos 10 anos, teve aquele DVD famoso do Doug Batchelor, do Amazing Facts, falando sobre os eventos finais, né? Que mexeu muito comigo, porque profecia sempre foi algo que me interessou muito. Eu sempre gostei de coisas assim que falam de tempos do fim, né, e etc. E esse período tinha esse DVD que estava muito famoso. E agora eu acabei de lembrar também que teve um outro DVD que fez diferença, que foi aquela Última Batalha, foi que a igreja fez, né, também explicando sobre os eventos do tempo do fim. E aquilo ali foi o que me despertou para a mensagem adventista, da segunda vinda de Jesus, a questão da realidade do estado dos mortos e os eventos finais de maneira geral, tempo de tribulação, etc. Então, a partir daquele momento que ficou marcado, né? E o tempo, né, eu fui seguindo a vida. Quando eu tinha meus 15 anos, ali no ano de 2007, eu frequentei a igreja um ano inteiro, durante um ano. E nessa época você ia sozinho já ou só tinha ainda Não, eu ia lembrança? sozinho, porque naquela época ela ainda não morava na minha cidade, né? Qual que era a cidade É mesmo? Barbacena, em Barbacena. Minas. E eu ia, né, sozinho. Eu tinha uma igreja perto da minha casa, eu ia a pé. E assim, foi durante aquele ano ali, eu fui, né, me envolvendo, e eu tive desejo de me batizar. Mas eu fui impedido, né? E um dos motivos principais é porque minha família não era adventista e existia uma certa resistência. A minha tia também, ela viu, não, isso aí vai dar problema, é melhor não, você espera quando você tiver, né, maioridade, etc.
E acabou que aquela chama ali esfriou. Né? E nesse período eu já estava estudando para ingressar na Força Aérea. Isso foi em 2007, eu comecei, né, em 2006, e eu tinha que faltar aula no cursinho no sábado. E isso aí gerava um certo estresse para mim e tal, e tinha uma certa pressão, né, por causa disso. Então eu decidi no próximo, ali logo 2007 passou, no próximo ano eu falei, não, eu vou voltar para o cursinho. O negócio de guardar sábado é uma coisa meio complicada, eu acho que não dá muito certo, não vai funcionar, né? E dá pra gente ser fiel a Deus mesmo assim, etc. Aquele pensamento geral que muita gente tem, né? Em relação a esse assunto. E aí em 2008, né, voltei pro cursinho e tal, e finalmente em 2009 eu fui aprovado, né, no concurso da EPICAR, né, lá que é na minha cidade, na Babacena, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que é uma escola de ensino médio da Força Aérea, mas que prepara o aluno para ingressar na Academia da Força Aérea aqui em São Paulo, Pirassununga. E ali, né, nesse período, eu não vou dizer que eu me afastei, eu sempre tive minha fé, eu sempre tentei praticar, né, a minha fé ali, mas eu minha fé original era católica, né, era que eu praticava, eu ia à igreja e tal. Mas eu comecei a me despertar, né, novamente, o Espírito Santo começou a me falar, mexer comigo. E aí, quando eu estava ali no meio do período que eu estava na escola, a minha tia assinava a lição da escola sabatina para mim, a lição dos adultos. Só que eu nunca fazia. Ficava na plástica. E ela mandava direto para a escola, porque ela era internato. E chegava, eu pegava, me chamavam lá no correio, né, que tinha encomenda, eu ia lá pegar, ficava lá no armário, no plástico. Um belo dia, eu abri meu armário, né, e vi aquele negócio lá, eu falei, gente, ela tá pagando, eu fico fazendo essa lição, eu não estou fazendo, né, a lição, nossa, não tá certo, tal. Era a lição de Gálatas, eu me lembro muito bem, acho que foi o último trimestre de 2011. Eu comecei a fazer a lição de Gálatas, e aquilo me despertou, né, parece que tudo aquilo que estava guardado lá no fundo, me despertou, me deu um desejo de voltar a estudar a Palavra de Deus. E dali eu não parei, né? Aí no ano seguinte eu assinei em inglês, porque eu sempre gostei de idioma estrangeiro, então em 2012 eu já assinei ela em inglês. E continuei com ela mais uns 2 anos em inglês. E aí em 2013, quando eu vim para a Academia da Força Aérea aqui em Pirassununga, eu deixei de frequentar a igreja católica, né? Eu já tinha entendido que não estava harmonizando com aquilo que a palavra de Deus falava, né? E eu comecei a frequentar a igreja central de Pirassununga. E dali, foi inclusive na época que eu conheci o Emerson, né, fazendo esse link com outro a gente testemunho. tem até o Emerson, a gente trouxe testemunho recente aqui no canal, fizemos a divulgação do livro dele e no finalzinho o Felipe vai falar um pouquinho mais, né, sobre esse projeto do livro. Mas então foi nessa igreja central que você conheceu o Emerson e a família. Então, na igreja lá de Pirassununga, eu conheci o Emerson, né, a família dele e outros membros aí, que hoje fazem parte do nosso pequeno grupo também, lá que o Emerson tem, no sábado à tarde. E ali foi assim, eu fui recebido, né, naquele meio, e foi muito bom para mim, né, aprendi muito, muita coisa. E em 2014, porque esse aqui é um parênteses, né, eu era aviador, eu era do curso de aviação, em 2014, eu não fui muito bem no curso de aviação, era muito estressante para mim, porque o curso de aviação, na Força Aérea, você tem um número de horas que você tem que aprender a voar, né? Eles te dão um número de horas e ali você tem que aprender naquele número de horas e para você ser capaz de voar o avião sozinho, que a gente chama de solar, né? E eu necessitava de mais tempo. Eu não conseguia assimilar tão rápido, né? Porque envolve psicomotor, uma habilidade psicomotora e também conhecimento técnico. Apesar do conhecimento não era tanto problema, mas é mais o psicomotor e controlar toda a dinâmica do voo. E eu não conseguia aprender muito bem uma coisa e já vinha a próxima instrução, já tinha que ter aprendido aquilo e já ia adicionando mais coisas, aquilo que virou uma bola de neve. Eu cheguei a um ponto que, uma situação muito ruim, e eu fui submetido ao conselho, né?
E no conselho eu mesmo, antes que eles decidissem, eu mesmo pedi para não continuar. Não, eu não quero mais continuar na aviação. Eu desejo a oportunidade de voltar em outro curso, né? Mas eu não quero mais continuar na aviação. Aí o tempo passou e depois no outro ano eu fiz a prova para ingressar e passei e retornei para a academia, mas agora no curso de intendência. Só que nesse período foi quando eu me batizei, que eu saí, né? Nesse período que eu estava entre até o próximo ano para eu voltar, eu me batizei na igreja adventista. Isso lá em Pirassununga? Não. Aí eu tinha voltado para casa em Minas, em Barbacena. Tá. E aí me batizei e tal, e a gente, dali, né, foi até interessante uma parte assim também, que aconteceu logo depois do batismo, o curso para fazer a prova, para eu poder retornar para a academia, ele caiu no domingo. Só que esse domingo era Enem. E aí a comissão teve que mudar o concurso, teve que adiantar uma semana. Aí eles iam botar no domingo anterior. Só que o domingo anterior era um feriado. Era o dia 2 de novembro, que é o dia de finados. Não pode ter concurso em feriado. Aí eles botaram no sábado, no dia 1º. Então ali eu falei, não é possível, eu acabei de batizar, agora eu já comecei a aprovação aqui um mês depois. E ali foi muita oração, né? E tinha uma amiga que ela, lá da igreja, né, em Barbacena, que ela tinha morado em Brasília, ela conhecia pessoas em Brasília que tinham contato com a aeronáutica. E por meio de uma dessas pessoas, nós conseguimos o contato com a pessoa que era responsável pelo departamento de ensino, na época era departamento, hoje diretoria, né? E a gente fez um documento solicitando, né, se eu poderia, e ela é advogada, se eu poderia fazer a prova depois do pôr do sol, etc. E na instância local, que era a comissão de concurso na escola, lá em Barbacena, que na verdade eles que gerenciam os concursos, ou pelo menos eu acho que na época era assim, eu não tenho certeza de como tá, mas na época era assim, eles que tinham que decidir, e a decisão deles foi negativa. Não, a gente não pode abrir essa exceção, porque eles têm muito receio assim, de que pode gerar, e questão de processo, etc., recurso. Mas a instância superior lá, como a gente tinha recorrido direto lá em Brasília, por causa do tempo, a instância superior, eles deram favorável. Então veio uma ordem lá de Brasília para poderem mudar o concurso, para me autorizar a fazer a prova a partir das 7h15, que era na época o horário do pôr do sol. Eu fiquei lá até quase meia-noite, 5 horas de prova. E é interessante que eu não sabia, porque eu não recebi a resposta deles. Então eu fui para a prova com aquela consciência pesada, né? Nós temos que fazer a prova no sábado, sem saber que tinha já um aparato lá esperando para eu poder fazer a prova depois do pôr do sol. Então ali eu fui ali a confirmação, né, que Deus estava aprovando, estava me conduzindo, né, no caminho para eu voltar para a Força Aérea. E nesse período na Força Aérea, esse tempo, né, 2015 até 2017, quando eu me formei, foi um período muito bom da minha vida, né? Eu sou grato, muito grato à Força Aérea, eu respeito muito as Forças Armadas, em especial a Força Aérea brasileira, né? Muito do que eu hoje tenho, eu devo à Força Aérea, né? Tenho muitos amigos, né? Pessoal muito querido. Eu acho que os militares, eles são uma classe diferenciada na sociedade, porque eles têm que lidar com situações delicadas e às vezes o público, né, a pressão que eles sofrem, e muitas vezes o público não entende, né, as coisas internas, né, mas eu sei muito bem como é, e eu respeito muito, né, não tenho, né, apesar de eu ter saído, vou compartilhar já, mas eu não tenho ressentimento, revolta, como outras pessoas que saem das Forças Armadas, são revoltadas, não sei o que, e falam mal. Não, muito pelo contrário. Sou muito grato pelas Forças Armadas, mas chegou o tempo que eu entendi que eu tinha que continuar minha vida, né, em outra direção. Né? Felipe, você falou que se formou então nas Forças Armadas, mas você tinha dito que tinha saído da aviação antes. Você se formou em quê, no final das contas? Sim. Então,
Em 2014, né, eu saio da aviação, regresso em 2015, eu tive que descer uma turma, né? A turma continuou e eu voltei ali para o segundo ano, né? Vamos dizer que eu repeti, né, parte do segundo ano, já no curso de intendência, né? O curso de intendência envolve basicamente a intendência é quem administra os recursos da Força Aérea e também lida muito com logística. Então, a gente inclusive tem dois bacharéis, o de administração, que é um bacharel comum para todos os cursos, né, tanto do curso de aviação e o curso de infantaria também, e o de intendência, e o meu bacharel específico da intendência, que é de logística, de aeronáutica. Então, a gente tem muito logística de campanha, né, no campo mesmo, que a gente chama de logística militar, e logística em geral, né, dentro da Força Aérea. Inclusive, quando eu servi, parte, né, do tempo que após formado, eu trabalhava com contratos, né, e a maior parte do tempo, né, quase os últimos 2 anos, vamos dizer, eu fui gestor de material, que é vamos dizer, o famoso chefe do almoxarifado, né, o almoxarifado geral da organização. Então, eu era responsável ali, eu cheguei a ter um estoque, batia ali 2,5 milhões em material, né? Então, era uma quantidade significativa, uma responsabilidade que a gente tinha ali, né? Fora as outras atividades e outros afazeres que a profissão ali, ela envolve, né? Comissões e coisas extras, né? Serviço que a gente tira, né? E coisas extras, mas o geral foi isso. Eu me formei na intendência em 2017. E aí, né, 2018, aquele primeiro ano, depois você se forma, então tudo é novo, tudo era festa, né? Tudo era maravilha e tal, você tem uma carreira ali, e etc. Mas quando chegou o ano de 2019, o ano de 2019 foi um ponto da virada. O ano de 2019 foi um ano muito difícil. Muito difícil. Porque eu tinha, assim, me formado em 2017, 2018 foi o meu ano, né, que a gente chama o ano do aspirantado, né, é o primeiro ano depois de formado, então você não tem muita experiência, na verdade você não tem experiência nenhuma, você está aprendendo, ali tudo é novidade, mas o ambiente profissional, ali, um ambiente de trabalho, ele não exigia tanto. Aí houve uma mudança de chefia. E você, quando se acostuma com uma chefia e muda essa chefia, uma chefia tinha uma direção, ou te conduzia numa direção, e a outra chefia, ela era uma chefia diferente, né? Ele ali causou assim, um atrito para todo mundo, não foi só eu, né? Todo mundo teve esse atrito, porque estava acostumado com uma chefia, isso é muito comum, né, em qualquer organização, mas para a gente ali naquele momento específico foi significativo. E no meu caso, foi fundamental essa mudança. Eu sou muito grato, inclusive, pelo chefe que eu tive nesse período, 2019, 2020, né, porque eu aprendi muito, né? Ele era exigente, ele cobrava qualidade, excelência, né? Prazo era algo assim fundamental, você, né, ter proatividade, etc. Mas eu ainda assim, estava assim, recém-formado, vamos dizer, não estava ainda naquele pique, e ele chegou e, né, colocou aquela nova regra, como dizer, mudou a música, todo mundo agora vai ter que dançar, né? A gente está dançando ali uma valsa, agora vamos dançar uma coisa mais intensa, vamos dizer assim, fazendo essa comparação, né? Estou fazendo uma apologia à dança aqui, só uma comparação, para deixar claro. Só uma expressão. Mas a gente, aí assim, foi um pouco desafiador para todo mundo. Mas depois que passa, e aí eu lembro numa citação da irmã White, que isso casa muito bem com o período que eu estava vivendo, e o que me fortaleceu muito, Adriana,
foi a minha vida devocional. Foi nesse período, 2019, eu comecei a ler os testemunhos para a igreja. Então, desde 2019 e 2020, eu li os 9 testemunhos para a igreja. E eu estava no início, em 2019, testemunho volume 1 e volume 2, né? Eu acho que eu li o volume 1, 2 e 3, que são os mais grossos, 2019. E ali ela fala muito sobre provações, exatamente o que eu estava passando. E essas provações, ela fala que as provações de Deus, elas são obreiras para purificar o nosso caráter. Então ela fala, as provações de Deus, elas são obreiras de Deus. A fornalha de Deus, estou falando com minhas palavras aqui, parafraseando, ela não é para te machucar, para te queimar, ela é para te purificar. Então, isso marcava muito, que eu falava, não, eu só estou passando isso, mas isso é bom para mim. E eu não entendia, mas assim, por quê? Porque eu sempre fui assim, gostei de fazer a coisa muito bem, muito certo. Fazer com excelência, fazer com qualidade. Eu não conseguia, eu não estava conseguindo corresponder à demanda, né, do novo sistema. E 2019 foi um ano muito desafiador, porque eu não conseguia corresponder, e aí eu ficava frustrado, e aí eu era chamado a atenção. E não era só eu, era todo mundo. Só que para mim, eu me afetava muito. Por quê? Porque eu queria sempre fazer bem feito, eu sempre me prezava pelo meu testemunho. Nossa, eu sou cristão, eu tenho que manter o meu testemunho aqui, né? Eu tenho que viver a minha fé aqui dentro. Então, para mim era muito estressante. Então, eu digo que foi um tempo de angústia na minha vida, foi um ano assim de tribulação. Mas foi o ano que eu tomei a decisão. Eu falei, olha, eu acho que talvez isso aqui não é para mim. E essa decisão no momento, ela foi sim, claro, né, motivada pelo estresse que eu estava vivendo. E comecei a orar a Deus para me tirar de lá. Eu fiquei assim, estava desesperado, né? Estava até meio, assim, desmotivado, né? Mas, graças a Deus, Ele não atendeu a minha oração naquele momento. Porque Ele sabia quanto que eu podia suportar. Ele sabia que eu precisava daquele momento. Então, às vezes, a gente está passando por uma dificuldade, a gente quer sair. Ninguém quer ficar ali no desconforto. Ninguém quer. Quem está assistindo não quer passar desconforto. Às vezes tem um chefe que te exige, que te cobra, e você quer que ele vá embora, você quer dar um jeito, mas aquela pessoa vai te ajudar muito. Porque depois que você passa, você cresce tanto. E eu, né, depois desse período, desse ano, né, que foi um ano assim, que eu me aproximei muito de Deus, nunca estive tão próximo, por causa disso, isso é muito bom. A provação, ela te aproxima de Deus, te obriga a buscar Ele. E eu lembro muitas vezes pedindo assim, eu quero sair daqui, eu quero sair, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Orei muito nesse sentido. Eu lembro lá no meu alojamento, lá dentro da unidade, eu ajoelhava e orava, pedindo a Deus para me tirar de lá e etc. Mas, graças a Deus, que essa oração não foi atendida. Porque o que eu evoluí, o que eu cresci ali dentro, e me preparou para o que eu ia passar no futuro, que eu não sabia. Sabe, Deus, ele já sabe o fim desde o princípio. Uhum. Eu queria compartilhar esse texto aqui, que às vezes tem alguém passando por uma situação semelhante da minha, e é interessante. No livro de Jeremias, no capítulo 1, ali no verso 4 e 5, diz assim, ó, então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Deus, ele conhece a gente antes de qualquer um conhecer. Antes de ser formado no ventre, você não existia, Deus já sabia quem você era. E antes que saísse do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Sabe, isso aqui está falando de Jeremias, né? Eu não sou profeta, não estou falando nenhum dom de profecia, mas eu me atenho a essa parte do conhecimento prévio de Deus. E eu acredito também que Deus, ele me ordenou sim para o ministério, né, que eu vou compartilhar também. Mas nesse período, né, de 2019 foi um período assim, muito marcante. A gente, nesse período eu já tinha conhecido o Heartland no ano de 2018. O Heartland é uma instituição de sustento próprio lá nos Estados Unidos, no estado da Virgínia, onde atualmente eu estou, onde eu trabalho. E no ano de 2018 eu fui no congresso do GYC, lá nos Estados Unidos, eu fiquei sabendo do GYC e me interessei aí. Em 2018 eu fui lá no final do ano, passei lá, eu
fiquei 10 dias lá em Houston. E nesse período, né, onde o IC aconteceu ali no fim do ano, foi muito bom, foi uma experiência muito boa, muito enriquecedora. Naquele período eu conheci pessoalmente o pastor Daniel Spencer, a família dele, encontrei eles lá, foi muito bom também. E assim, foi ali que me despertou, né? Eu conheci o Hartley, peguei ali uma apostila deles, né, com o catálogo, né? E guardei, eu não pensava assim, onde eu vim para cá, nunca imaginei, mas era o que Deus estava planejando. E aí em 2019, quando eu passei por esse período de tribulação, eu peguei aquele catálogo e falei, gente, essa instituição aqui, eu deveria tentar ir para lá? Porque eu comecei a sentir o desejo de ir para o ministério. Lendo os testemunhos para a igreja, principalmente o volume 1 e 2 ali, ela fala muito do ministério pastoral, e aquilo me sentia uma coisa, nossa, eu quero cumprir isso daqui. Como se fosse um chamado. Como se fosse um chamado, exatamente, foi um chamado. E eu olhei aquele catálogo lá, o Hartley, eu conheci um pouco da história do Hartley, etc. Então eu falei, eu acho que vou tentar, né? Mas eu não acreditava muito, eu falei, nossa, é um negócio tão distante, assim, questões, muitas questões envolvidas, né? Uma burocracia toda, etc. Então o que eu fiz? Eu apliquei. Na verdade, em 2019 eu comecei a me planejar. E aí em 2020, no início do ano eu me apliquei. Só que aí veio a Covid. Aí adiou. Eu falei, ok, adiou. Seria em 2020, seria para o próximo ano, e depois já ficou para o final de 2020. Né? Adiou de novo, porque no meio do ano eu não ia conseguir. Aí chegou no final de 2020. Porque lá o semestre começa no meio. Isso, né? na época eles assim, a gente aceitava até, eu falo a gente, não era, fazia parte do Hartley naquela época, eles aceitavam em qualquer trimestre, né? Em qualquer, a gente tem cada estação do trimestre, então outono, primavera, verão, inverno. Só que o ano escolar ele começa no outono, em setembro. Esse é o ano letivo deles. O nosso, né, hoje. E aí eu sei que adiou e etc. E aí 2020, só que no meio do período que eu estava fazendo planos para ir, no final de 2020, adiou de novo, porque o currículo mudou e agora teria uma escola de verão obrigatória para todo mundo que ingressasse, e ela começaria em junho. E aí eu ia ter que, em vez de ir no final de 2020, eu teria que esperar até o meio de 2021. Certo. Só que chegou em 2021, né, eu conheci o processo do visto, paguei as taxas, fiz o formulário, preenchi o formulário, né? Aí quando eu fui para poder agendar o visto, né, a entrevista para o visto de estudante, eu descubro que só tinha vaga para a entrevista em outubro. Isso era fevereiro. Em fevereiro, eu lembro até hoje, eu estava como voluntário na Serra do Cipó, né, um ministério, estava trabalhando ali com o Isaac, como voluntário durante as minhas férias da Força Aérea, e eu estava lá, né, tentando marcar a entrevista. Aí eu tentei pedir urgência, porque o meu caso, como é um estudante e vai começar o semestre antes da data mais próxima para a entrevista, que eu já tinha agendado para outubro, que era a única data que estava disponível, eles negaram, porque era Covid, atrasou um monte de entrevista, etc. Tudo bem, eu falei, então tá, só outubro, já tinha aceito, ok, vou ter que esperar até outubro de novo. Falei, senhor, se não for agora, eu vou desistir, porque eu já não aguento mais esse tanto de dia. E já naquele período já tinha esfriado um pouco essa questão de ir para os Estados Unidos e tal, porque aquele período de tribulação tinha passado, eu já estava muito mais ambientado com o meu trabalho, gostava do meu trabalho, tinha aprendido, até a chefia mudou de novo, mas aquela outra chefia anterior, que no início tinha sido desafiadora, se tornou assim, o contrário, foi para mim foi muito bom, né? Eu terminei muito bem, e terminou então com uma boa amizade, né, com a chefia anterior, e inclusive antes no dia que ele estava indo embora, eu presenteei ele com um grande conflito, né? Eu falei, eu sei que o senhor gosta de ler, e está aqui um grande conflito, né? Ele gostou muito e tal.
Então, assim, foi uma coisa muito boa. Inclusive, eu tinha esse ministério lá dentro, abrindo esse parênteses, né, quando eu estava na Forcera, que era o Ministério de Literatura. Porque eu sempre investi muito, eu tinha uma renda muito boa, né, como oficial, e eu tinha sempre tive esse gosto pelo evangelismo literário. Então eu comprava muita literatura da casa publicadora, né, para fazer essa distribuição, o livro do Impacto e Esperança, o próprio Plano de Conflito, para fazer essa distribuição lá dentro. Então eu colocava na minha mesa, sempre tinha livros, eu colocava ali uma placa, né, de graça, pode pegar, se você gostou, pode pegar e tal. Então eu percebia que os livros iam sumindo, né, eu ficava feliz com aquilo. E eu colocava também locais públicos lá dentro da organização, locais assim de divulgação de literatura. E teve uma época que eu até desconfiei que tinha alguém pegando e jogando fora, porque o negócio saía tão rápido. E eu comecei a investigar e tal, e depois eu descobri não, que realmente o negócio o pessoal estava levando os livros embora. Eu fiquei muito feliz. Muita literatura, eu posso dizer que foram talvez centenas ou milhares. Deixa eu até fazer um parênteses sobre isso. Você que participou dos estudos bíblicos que fizemos aqui no canal e recebeu um grande conflito, saiba que você recebeu um grande conflito doado pelo Felipe. Ah, verdade, eu mandei, eu nem tá lembrando disso. Que bom. Então, eu sempre gostei muito dessa obra literária, né? E, enfim, aí vem, voltando à questão do visto, né? A gente não tinha, né? Já tinha me acostumado, né? Eu ia ter que esperar até outubro. Mas em junho, ali em 2021, um dia eu estava no horário de almoço e aí eu vi um anúncio no YouTube sobre um canal que eu não tinha costume de assistir, não sei porque que o algoritmo mandou aquele canal para mim, sobre visto. E falando que o consulado americano tinha reativado as entrevistas, né, a partir de julho. Eu falei, peraí, eu vou dar uma olhada nisso. Aí eu cliquei, né, o cara lá falando, eu corri lá, acessei a minha conta, né, lá junto ao consulado, e estava disponível para poder marcar a entrevista para a partir do dia 15 de julho. Isso era final de junho, o meio de junho. Aí eu fiquei, nossa, e agora? Eu vou... O que eu vou fazer? Será que eu devo fazer ou eu espero? Eu ainda fiquei na dúvida ainda. Aí ainda esperei mais uns 1 ou 2 dias, ainda fui orar para saber. Mas assim, ficou na minha cabeça, não, mas é claro que você marca. Meu amigo, se a porta abrir, você entra, você não tem que pensar. E aí eu fui, marquei, né? Na próxima semana, cancelaram as entrevistas. Porque estava até outubro, né? Era o período mais próximo que tinha. Eu já estava marcado em outubro. Cancelaram agosto e setembro. E mantiveram julho. Ou seja, eles abriram, eu entrei, marquei a minha entrevista para julho. Eu acredito que eles deixaram completar o julho e encerraram de novo. E não dava mais para marcar. Só que não cancelaram a de julho, mantiveram. Aí eu falei, não é possível. Julho, porque as aulas começam em setembro. Então, aí eu falei, bom, agora... Aí eu já estava com a entrevista marcada, beleza. Aí eu fui para a entrevista, né? E eu ainda tinha algumas dúvidas, falei, nossa, será que eles vão me aprovar? Eu ficava sempre pensando, né? Porque eu sou aqui militar, eu vou para lá estudar e tal. Enfim, moral da história, eu fui aprovado na entrevista. Falei, bom, agora tem a licença, eu tenho que tirar uma licença, eu não vou pedir baixa. E aí eu dei entrada no processo da licença foi em julho, final de julho. Final de julho, foi uma semana ou meia depois que saiu o resultado da entrevista. Dia 20, alguma coisa, 27, 28 de julho. E ok, aí eu já comprei a passagem, né, já na fé, para setembro. E ok, enquanto isso, foi o processo da licença. O processo da licença é um processo burocrático que pode demorar aí 2, 3 meses, ou até mais, porque vai depender de análise de cada instância e tal, eles podem mandar de volta para rever, etc. Só explica, pessoal, a licença para você ficar ausente. A licença chama licença para tratar de interesse particular. Esse tipo de licença, ela é concedida, é um direito tanto de militares quanto de funcionários públicos. Então, eu sei que os funcionários públicos eles têm
uma extensão maior, mas no caso nosso, da Força Aérea, você pode tirar ela por 1 ano, né? E renovável por mais 1. Então são 2 anos no máximo, né? E aí você não tem direito à remuneração, é uma licença não remunerada, né? E eu falei, tudo bem, vou tirar a licença, né? Para eu poder ir lá e ver como é que é, etc. Aí quando eu fiz a solicitação, eu imaginei, nossa, mas isso não vai sair no tempo, porque é muito curto. Eu vi gente que esperou 3 meses, 4 meses, a minha em menos de 1 mês vai sair. Mas eu comecei, né, a correr atrás do que eu podia para tentar ajuda, etc. Fiz tudo que eu podia, amigos e tal. Mas ainda assim era na mão de Deus, né? E deixei na mão de Deus. Eu falei assim, olha, se essa licença não sair, eu não vou. Eu não vou. Eu tenho visto, mas eu não tenho a licença, eu não vou. Não tem como eu ir, né? E eu desisto. Eu já nem queria ir mais, na verdade. Eu já tinha falado, esse negócio já demorou tanto, eu estou bem aqui, esse dinheiro que eu tenho que estou investindo lá, eu trago ele de volta, e aí era suficiente para eu dar entrada no terreno, construir um sítio, entendeu? Um terreno que eu queria comprar na época, e a gente vai viver no campo e vamos seguir na vida, né? Dessa maneira eu gosto de vida no campo, agricultura e etc, cavalo e abelha, e assim, era esse meu plano. Mas, acredite ou não, a licença saiu em, acho que menos de 1 mês. Foi passando cada instância com o favorável, né? Ela saiu favorável da minha chefia imediata, saiu favorável do comandante da unidade, foi favorável na instância intermediária e favorável na instância superior. Então, saiu a licença, falei, está publicado, a licença saiu 5 dias antes de eu embarcar. Uau, Deus te ajuda. E não acabou por aí. Eu tive um acampamento, eu era chefe da logística de campanha na época, né? E teve um acampamento lá dos alunos, e uma atividade de campanha, né? E eles, no período de agosto, é um período frio lá em Minas. E a gente teve que, eu fiquei uma noite na barraca lá, isso era do dia 27 para o dia 28, se não me engano. De quinta para sexta. E a barraca que eu fiquei estava fria, estava sozinho, né? Não tinha climatizador. Então eu amanheci meio com a garganta ruim, né? E tinha uma outra pessoa que estava trabalhando comigo e estava meio que aprendendo, porque ele assumia tudo que como eu estava saindo de licença, tudo que eu fazia, ele ia passar a fazer, que ele era imediato. Então ele estava comigo meio que a gente chama de sombra, aprendendo o que eu ia fazer. E aí a gente estava junto comigo o tempo todo, eu levei, ele estava na viatura comigo, né? Eu levei ele de volta lá para a unidade, depois que acabou o exercício e tal, a gente desmobilizou, né? A gente desmontou tudo. E beleza, eu estava preparando o final de semana, ia ser meu último final de semana. Eu tenho um ministério de jovens que hoje é online, né? Com jovens, tanto adventistas quanto não adventistas, a gente faz estudos bíblicos. A gente estava fazendo uma devocional diário, a gente tem uma pausada agora, a gente vai retomar agora em agosto, mas ia ser meu último final de semana com eles. E aí eles iam lá para casa, etc. Eu estava preparando para receber eles. Aí eu recebo uma ligação do hospital, do quartel, me perguntando, olha, você teve contato com o fulano de tal? Eu falei, sim, ele falou comigo e tal. Então, ele deu positivo para Covid, você tem que ficar isolado. Você tem que ficar isolado durante 5 dias, né? 4, sei lá. E aí depois você vem para fazer o teste. Aí eles marcaram o teste para terça-feira. Ou seja, o teste era terça, a minha passagem era na quarta, que eu embarcava para os Estados Unidos. O meio da Covid. E a minha garganta ruim. Eu falei, pronto, agora só falta essa, eu peguei Covid e eu não vou poder embarcar. Porque você precisava de um teste negativo. Aí fiquei aquele período, eu falei, não é possível, você está brincando. Aí fiquei e tal, aí no dia 31, na terça-feira, vou eu para lá, para fazer o teste. Deu negativo. E eu precisava de um teste para embarcar. Até isso Deus proveu, porque eu nem precisei de pagar o teste.
própria Força Aérea me proveu o teste negativo para eu poder embarcar. Eu embarquei, né, fui para Belo Horizonte, peguei o avião, fui para São Paulo, peguei de noite o voo, né, para Guarulhos, né, Guarulhos para Baltimore. Eu tava com a garganta ruim, tossindo. Nossa, imagina, você tossindo no avião, no meio da Covid. Eu falei, meu Deus, vamos tirar daqui, mandar eu descer. Eu na fila, começava a me dar crise de tosse. Enfim, foi tudo só para testar minha fé. E embarquei, graças a Deus, fui para lá. Fiquei lá 6 meses estudando como aluno, né, ali no curso de evangelismo pastoral, como equivalente à teologia. E ali eu falei, não, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo. Né, acho que chegou a minha, realmente, eu dei todas as oportunidades para eu poder confirmar que era esse o plano de Deus. E ali eu decidi sair. Quando eu decidi voltar ao Brasil em 2022, inclusive eu fui também no GYC lá em IASC, para poder me desligar da Força Aérea, né, eu também já tinha começado um processo lá para eu iniciar um mestrado, que eu fiquei sabendo que tinha possibilidade de fazer lá na Andrews. Então eu ia interromper meu bacharel, porque eu já tinha um bacharel em 2 áreas diferentes, e eu poderia fazer um mestrado. E esse mestrado é uma exigência de qualquer maneira para você ingressar no ministério lá. Se você não tem, você tem um bacharel e se eles te aceitam, eles vão te mandar para o mestrado, mas eles preferem que você já tenha um mestrado, entendeu? E aí eu falei, nossa, é perfeito. E o mestrado é uma bolsa que a divisão norte-americana, ela dá. Então não paga. O que eu tenho é que ficar envolvido com o ministério numa igreja local, ser recomendado. Eu estou envolvido atualmente na liderança de uma igreja e eu recebi essa recomendação do presidente da associação local lá de Potomac. Então, eu ingressei no mestrado em 23, passei desde o meio de 2022 a trabalhar como no escritório. Eu comecei com uma função ali de controle interno do escritório de contabilidade e finanças, e 1 ano depois eu virei o chefe do escritório de contabilidade e finanças da instituição. Em Harvard. No Harvard, exatamente. Então Não, nesse Andrews, período... em Harvard. Não, no Harvard. Andrews eu só fazer o mestrado, né, que é o mestrado semipresencial. A gente tem aulas em polos, né, intensivo, ou na própria Andrews, no verão, e você faz o restante tudo online, as atividades. Né? Então você pode trabalhar e estudar ao mesmo tempo, é um mestrado designado para isso. Mas eu em 2000 então assim, como eu vou falar, em 2023 iniciei esse mestrado, virei chefe do escritório, e eu já estava 1 ano já trabalhando lá no escritório, só recebi uma promoção, né, e continuei trabalhando. Então, atualmente eu trabalho lá no Hartman, sou chefe da contabilidade das finanças lá, trabalho como líder da igreja local ali e estou terminando meu mestrado agora em dezembro. Deus seja louvado. Então, meu plano assim que eu terminar, já migrar já para tempo integral ali no ministério, né, em alguma conferência, em alguma associação lá nos Estados Unidos. Amém. E conta pra gente o que você teve de aprendizado ali da época da Força Aérea que você trouxe para a vida espiritual? Então, na Força Aérea, ali na nossa vida militar, é bem interessante. Eu sou muito grato, né, como eu falei, ao que eu aprendi. Uma das coisas fundamentais ali que eu aprendi foi a aceitar, mesmo quando você acha que está certo, né? Você submeter. Isso é uma coisa importante. Às vezes a gente saber ficar calado, né? E aprender a obedecer, porque você pode usar um paralelo muito interessante com a nossa relação com Deus, porque a Bíblia fala muito do Senhor, de Deus é o Senhor dos Exércitos, né? Ele é o grande comandante, e você vê isso, essa linguagem militar na Bíblia. Você vê alguma coisa do Espírito de Profecia, irmão, a gente fala dos anjos, que eles têm categorias, e existem anjos que estão acima de outros anjos, são anjos capitães, anjos que são comandantes de outras hostes, né? E Jesus como grande general, grande comandante de todos os anjos, né? Então, essa ideia você vê perfeitamente ali quando você vive uma experiência no meio militar.
Então, isso me ajudou, né, nessa questão de disciplina. Outra coisa que foi um hábito muito bom que eu criei foi o hábito da atividade física, né, a atividade física regular. Eu fiz orientação e atletismo, né, meu atletismo foi meu primeiro esporte, desde do ensino médio, porque no meio militar o esporte ele é muito incentivado, né, eu era inclusive, competia representando a Força Aérea, né, entre as Forças Armadas, e depois na academia eu também fiz orientação, só como interno, eu cheguei aí para representar. Minha modalidade principal era o atletismo. Então, isso também foi algo que me ajudou muito, né, no esporte. E eu trago assim para disciplina para a vida espiritual algo interessante, assim, que você aprende a ter uma rotina. Isso é muito importante. A White fala de você administrar o seu tempo, né, e você ser o senhor do tempo, né, você realmente planejar e executar as coisas no tempo devido. Então, a hora de acordar, a hora de você se barbear, a hora de você tomar café, e você tem estudo, e você almoça, e você treina, né, faz atividade física, e aí você tem tempo do estudo. E nesse meio, em tudo isso, eu ainda adicionava o meu devocional, que eu não abria mão. Então, às vezes, de manhã era muito apertado, eu fazia à noite. O ideal é de manhã, mas a rotina militar, às vezes, ela é complicada. Você vai dormir tarde, você tem que acordar cedo. Mas a maior parte do tempo, eu tinha um devocional de manhã, antes da rotina começar. Né? E aí, ali eu já começava, então, acordava 5, etc. E aí você ia pro café, o café bem cedo, né? Lá 5h40 eu já estava tomando café. E você ter uma rotina é muito importante. Se você analisar, isso é uma coisa bíblica, né? A Bíblia ensina isso pra gente. A Bíblia fala muito dessa questão de condena a ociosidade, condena o dormir até tarde, sempre exalta o que levanta cedo, que, né, labuta e etc. E você vê nas pessoas de sucesso, se você for analisar essas pessoas que são bem-sucedidas, os grandes milionários, você vai reparar que eles têm um padrão, que todos eles têm disciplina, eles acordam cedo, eles não perdem tempo, eles estão determinados, eles praticam uma atividade física, muitos deles estudam um outro idioma, que foi sempre uma coisa que eu fiz, né? Eu tenho a habilidade hoje de conhecer, né, 4 idiomas diferentes, eu me dediquei a isso também, e essa disciplina que você desenvolve no meio militar, eu acho que isso é fundamental, e eu sou muito grato pela Força Aérea que tem me proporcionado isso. Amém. E para finalizar, conta o seu último desafio, que foi um dos motivos também que te trouxe aqui para o Brasil. Então, a gente, no ano de 2022, né, foi quando o Emerson, a gente já mencionou aqui, né, você pode voltar a assistir o testemunho do Emerson Rocha. Ele começou a receber muito, né, pedido sobre o assunto do Anjo de Apocalipse 18, pedido de esclarecimento, e ele necessitava de um material melhor, né, como eu já compartilhei naquele vídeo, e eu falei, vamos fazer um livro. Né? Só que o desafio do livro, ele começa porque uma das coisas principais quando você quer publicar um livro, é você ter os fundos, né? Porque não é barato. Se você quer fazer um negócio de qualidade, né? E foi o nosso caso, a gente usou profissionais muito qualificados. A gente trabalha para a Casa Publicadora Brasileira, que são muito ocupados. Eu não sei nem como que eles aceitaram e fizeram no tempo que fizeram, porque eu pressionei muito para poder sair no tempo para o GYC, né? A gente tem que fazer muitas revisões no livro, mas um desafio foi os fundos, e eu acho que isso foi parte também do processo de Deus me ensinar a dependência deles. Foi um processo que eu aprendi desde que eu saí da Força Aérea, né? E como eu falei antes, eu tinha uma vida muito boa, uma renda muito boa, né, comparado com a maioria da população brasileira, né, a realidade brasileira, principalmente, né, no momento atual, com muita inflação, é uma realidade difícil, né, e a gente, nas Forças Armadas, né, tem um salário relativamente muito bom, né. Então, eu, no caso, tinha muita condição, sempre ajudei muito na obra, ajudei muito a igreja, como eu compartilhei mais cedo com vocês,
né? Uma vez a gente teve que reformar o banheiro da igreja e eu fui lá e paguei metade da obra, então eu tinha recursos, né? Então fazer esse livro, o valor que a gente necessitou é um valor alto, mas não era uma coisa muito grande para mim na época que eu estava na Força Aérea. Eu pagaria isso tranquilamente, né? E eu não ter esse dinheiro me frustrou, eu ter que pedir doação de pessoas aqui, pessoas lá nos Estados Unidos, isso aí doeu muito, né? Porque é uma coisa que eu não gosto, né? E não gosto ainda, não vou mentir que agora eu aprendi, agora eu gosto, não gosto. Eu aprendi que é necessário, né? Você confiar em Deus e depender dele, porque no final das contas ele é o dono de tudo. Ageu 2:8 fala que meu é o ouro, minha prata, diz o Senhor. Então, a gente no final das contas tudo é dele. A gente acha que a gente tem alguma coisa e tal, a gente é mordomo. Só que com o fato de o dinheiro estar na sua posse, você pensa assim, não, está aqui já, ir para a obra, né, e tal. Isso me frustrava, falei, não, se é para a obra, eu não tenho uma resposta, Senhor. Eu estou aqui pedindo um, pedindo outro, e oro, e não vem o dinheiro. E não era um valor tão alto, né, principalmente para a realidade ali americana, para os doadores que eu estava pedindo lá, e não conseguia. E aí, um belo dia, me veio a ideia de pedir ajuda para um amigo, né, e ele, com os contatos deles, etc., conseguiu. Eu já tinha desistido, eu já falei, olha, esse livro vai sair, nem que eu me endivide, mas eu vou mandar isso para a gráfica e depois eu vejo como é que eu pago, mas ele vai para a gráfica. Então eu dei aquele passo de fé, né? E milagrosamente Deus proveu, né? Uma pessoa pagou o que eu estava precisando, né? Na época era R$ 5.600 e isso foi uma doação de US$1.000. Chegou de uma pessoa e pagou o livro. Então a gente publicou esse livro sem dívida nenhuma, o livro está completamente pago. Então a gente não tem essa pressão, não tem essa pressa, né? E a gente não tem fins lucrativos, né? O nosso objetivo com esse livro, com a venda, é justamente arrecadar fundos para fazer um outro projeto que o Emerson tem em mente, que é um livro sobre objeções contra a fé adventista, né? Que é específico assim para o público cristão de maneira geral, explicando assuntos doutrinários de uma maneira didática e clara. Também nessa área de apologética a gente percebe que existe uma certa demanda, né? E não existe tanto conteúdo assim. Então, o Emerson, com a experiência dele, muito conhecimento que ele tem, né? A gente tem esse desejo, então esse é um dos projetos. O outro é traduzir o livro para o inglês e divulgar ele também lá na América. Então, por isso que a gente vende. A gente poderia dar tudo e distribuir, mas a ideia é arrecadar para um próximo projeto. Esse é o nosso plano. Mas graças a Deus o livro está aqui, né? A gente já está aqui já divulgando, né? E está disponível para compra. E é uma bênção, né? E vai abençoar muita gente, acho que a gente crê. Amém, amém. Deus seja louvado por isso. Nós vamos deixar, inclusive, descrito aqui como você faz para adquirir o seu exemplar físico, né? E o digital também, né? Sim. Para que você possa adquirir e ler e contribuir nesse ministério. Outra coisa também, antes de a gente terminar, se você quiser deixar o meu contato, caso alguém queira entrar em contato, às vezes tem gente que tem alguma dúvida ou está passando alguma situação que a gente puder compartilhar, né, ou alguma coisa que possa ajudar, pode ficar à vontade. Ótimo. Então é só você me escrever que eu te passo o contato do Felipe. Felipe, vamos fazer uma oração para encerrar? Sim, claro. Você faz essa oração para a gente? Sim, claro. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, maravilhoso, exaltado seja o teu santo nome. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos para conversarmos sobre esses assuntos, compartilhar um pouco das maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Espírito possa estar em nós, sobre cada um dos que estão neste momento acompanhando, seja no carro, dirigindo para o trabalho, em casa, que o Senhor possa estar abençoando, em especial aqueles que talvez tenham uma dificuldade semelhante, estejam passando por um momento difícil, que o Senhor possa confortá-los, dar a eles sabedoria para tomar as decisões corretas, de acordo com a tua vontade, para a honra e glória do teu nome. Fique cada um de nós, nos abençoe, nos guarde,
É isso que nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Então é isso, pessoal. Terminamos mais um testemunho aqui. Ore pela vida do Felipe, pelo ministério dele lá nos Estados Unidos e pelos planos futuros, né? Que Deus possa conduzi-lo. E conecte no vídeo do Emerson que a gente citou aqui e nos outros vídeos que temos no canal. E nos vemos então no próximo vídeo aqui no canal. Até mais e tchau, tchau. Até mais.